Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. 7 anos com vocês. Há pouco nós estávamos aqui nos corredores da TV e fazendo um comentário que o tempo passa muito rápido. 7 anos, comemorando agora no mês de abril, durante todo o mês de abril comemoramos então 7 anos no ar junto com vocês. Por isso fica aqui esse registro de agradecimento, porque tudo isso é para vocês. E muito obrigado pela forma como vocês nos recebem todas as vezes que estamos no ar, na sua casa, na sua TV, e nos permite que nós venhamos a conversar com vocês. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Não esquecendo sempre a questão envolvendo os nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Muito obrigado, Fadisma, muito obrigado ao meu irmão Eduardo Assis Brasil. Um beijo no teu coração e toda a equipe da Fadisma. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Olha pessoal, 30 anos neste mercado não é fácil, mas a Imobiliária Modelo tem uma equipe que é modelo mesmo, sob a batuta e a orientação do Valentim. Valentim, muito obrigado, forte abraço em toda a tua equipe que faz a diferença aqui em Santa Maria. Intexol, soluções inteligentes em aquecimento. Intexol faz parte do grupo Agrimec. Quero também aqui fazer o mesmo registro da Intexol, de todo o grupo Agrimec, que aposta em Santa Maria, no Distrito Industrial e que tem uma preocupação constante com o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado aí, Odmara, todo o pessoal da Intexol e Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim com o seu jeito de ser. Outro empreendedor notável. Hotéis Morotim, que tem aí uma larga experiência com 2 hotéis aqui em Santa Maria, um aqui na área central e o outro nas proximidades aqui da saída para Camobi, na faixa nova. Parabéns a toda a equipe dos Hotéis Morotim. Bem, como vocês estão vendo, nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da TV Santa Maria. Estamos iniciando o mês de maio e o maio nos remete para o Maio Amarelo, que se preocupa muito com a questão de trânsito. Para falarmos sobre trânsito, estamos trazendo aqui um amigo de muitos anos, de longas datas, que é o tenente da reserva Orion Ponce. O Orion que está, neste momento,
de Superintendente de Trânsito e Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Ponce, obrigado por estar aqui com a gente, né, nos dando o prazer aqui de estar conhecendo o novo estúdio da TV Santa Maria. E Ponce, nós sabemos muito que a importância, né, da questão trânsito, da questão de nós humanizarmos cada vez mais este setor, e isso nos traz uma preocupação muito grande. E tendo em vista da tua peculiaridade, da tua formação e da tua experiência, nós estamos te trazendo hoje aqui para a gente bater esse papo aí bem tranquilo a respeito do trânsito. Obrigado pela tua presença hoje aqui. Eu que lhe agradeço, Coronel. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para colaborar e colocar nosso serviço à disposição. Maravilha. Ponce, conta um pouquinho para nós como é que está a situação envolvendo a mobilidade urbana lá, né? A gente sabe então que faz pouco tempo que tu estás na mobilidade, mas tu já chegou lá com bastante planejamentos para nós tentarmos mudar um pouco aí a questão trânsito, né? Porque tu pegas ali a questão trânsito e transporte, né? Dentro da mobilidade. Como é que está esse planejamento lá na Secretaria? A gente traz, Coronel, já uma experiência anterior de trabalhar por vários anos, né? Como o senhor bem sabe, aí dentro da própria instituição Brigada Militar, 30 anos trabalhando com trânsito e especificamente aí de 97 para cá, desde que foi editado o novo Código de Trânsito. Montamos lá o Departamento Municipal de Trânsito de Santa Maria, fizemos a consultoria e ajuda para vários municípios aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. E nos últimos anos, antes de se aposentar, a gente trabalhou na Polícia Rodoviária Estadual e comandando aí essa região centro-fronteira sul, né? Aqui Sim, praticamente a metade do estado, praticamente, né, Ponce? Quase a metade do estado, eram 1.400 quilômetros de rodovias, né, que iniciava aqui na divisa de Candelária e terminava na fronteira lá de São Borja, Itaqui, aquela região. Toda aquela parte da Argentina lá em cima. Pegava grupos rodoviários aqui de Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Santa Maria, Santiago e depois a parte de Alegrete ali também. Então era bastante extenso. Somando isso, a gente já com algumas experiências que tivemos na Polícia Rodoviária Estadual e depois de todo também desse processo somado com a parte de municipalização de trânsito, sempre gostamos disso, não só na parte de estudo, mas também trabalhando com isso na prática. E isso hoje, retornando para o município, a gente traz aí todo esse agregado de experiências para colocar à disposição do público santamanense, das pessoas, da comunidade, né? Isso já vem surtindo alguns resultados positivos, né? Que a gente está trabalhando aí muito forte com o município, tanto na parte de gestão de trânsito propriamente dito, a parte de operacional, como também a parte de transportes públicos. Maravilha. Ponce, a gente sabe que, e assistimos aí a vários eventos preparatórios, né, a respeito do Maio Amarelo, e a gente sabe que nós temos muitas pessoas aqui em Santa Maria que estão empenhadas, né, e que vivem empenhadas nesse aspecto do trânsito, enfim. E uma peculiaridade bastante importante dentro do aspecto envolvendo a tua pessoa e a tua experiência é o fator de que tu acabou voltando hoje para uma situação que tu iniciaste lá atrás, né? Lá, foi 97 que tu falaste. 98, né? 98, 97, 98, em que foi aquela criação. E hoje nós estamos vivendo aí um outro momento, né? Um outro momento dentro da questão trânsito. O que tu tens em termos do planejamento operacional em Santa Maria para o Maio Amarelo? O Maio Amarelo, só para a gente contextualizar, que o Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo, ele é um o pacto mundial da segurança de trânsito, né? Ele visa aí basicamente a redução do número de vítimas de trânsito, né? Foi estabelecido que de 2010 a 2020 a meta é reduzir 50% o número de óbitos nos acidentes de trânsito. E o Brasil, através do Ministério da Justiça, né, do Ministério da Saúde e todos os órgãos executivos de trânsito, ele abraçou essa causa e hoje se coloca em execução. O Maio Amarelo ele foi criado como uma data para consagrar e fazer um grande movimento de conscientização pública sobre a questão trânsito em si e toda a letalidade envolvida e a cultura envolvida na questão de acidentalidade de trânsito, né? E o quanto isso impacta na vida social, psicológica, afetiva, econômica dos municípios.
Então, para que as pessoas se dêem por conta disso e acabem tendo lá condutas seguras e ajudando a reduzir esses índices aí que são tão alarmantes no mundo inteiro. Ponce, ainda hoje, secretaria conversando com o teu setor que envolve a parte do educatrânsito, que nós chamamos, né? A parte da educação. E me chamou a atenção ali na hora que eu estava conversando que as profissionais que estão nos ajudando neste setor me falaram ali, olha, nós estamos planejando isso, planejando aquilo, e aí eu ainda disse o seguinte, olha, a educação, a parte educacional, nós temos que fazer uma aposta muito forte no pequeno, Perfeito. nas crianças, Sim. nas crianças. E por que eu estou dizendo isso, Ponce? Porque, infelizmente, o nosso trabalho parece, e aqui eu falo então, parece ou em tese, de que quando nós tentamos falar de educação, já com o adulto, já com aquele infrator contumaz, parece que nós não estamos atingindo o objetivo. E com a criança é diferente. Então, me parece, daí eu gostaria de ter a tua opinião, Sim. que a aposta principal, inclusive do próprio Maio Amarelo, é em cima das crianças, né, dos jovens. E na questão envolvendo o adulto, aquele que muitas vezes até não aceita muitas coisas, nós temos que agir muito mais forte em questão de fiscalização. O que tu acha destas duas situações? Vou lhe dar a questão de experiência prática, tá? Prática, e lidou isso com números bem palpáveis. Sim. E hoje nós já temos a nossa realidade do município, né? Eu venho já de um caráter, de uma execução técnica, né? De um caráter de formação técnico. Então, dentro desse caráter técnico, para trabalhar na questão do trânsito, nós já estabelecemos ali, basicamente, 3 vértices de trabalho. A primeira delas é nós fazemos um levantamento estatístico bastante profundo dentro do município, que é o que a gente está promovendo. Hoje nós temos uma servidora fazendo toda essa coleta de dados, para depois a gente conseguir trabalhar ali muito mais profundamente. Hoje estamos trabalhando ali, basicamente na superfície dessa coleta, para que a gente estabeleça 2 linhas de trabalhos principais. Primeiro, para que a gente saiba o que está acontecendo, onde está acontecendo, quando está acontecendo e, às vezes, tentar identificar o porquê está acontecendo. Perfeito. Para que a gente possa conduzir 2 frentes de trabalho nossos. Primeiro deles, para aquele combate à consequência, ou seja, trabalhar com o infrator, a gente dirigir os nossos sistemas de fiscalização de forma otimizada e com um resultado muito mais efetivo, sabendo aonde, quando e talvez o porquê e quem é o bolsão formador desses infratores, né? O segundo deles é a gente identificar esse polo e levar os nossos programas de educação para trabalhar com a futura consequência, ou as nossas crianças. Correto. Tentando modificar um pouco da cultura da questão da violência do trânsito e tentar amenizar tudo isso para o futuro. Isso é um projeto, é uma colheita, é um plantio que a gente faz hoje para uma colheita daqui a 10, 15 anos. Não é uma coisa imediata, mas a gente já sente isso imediatamente. Por que eu lhe digo isso que a gente já sente imediatamente? Começamos esse trabalho no início do ano, né? E hoje nós já temos uma redução efetiva de acidentes com lesões em 250%. E nós já temos um resultado efetivo de redução de mortes dentro do município de Santa Maria de 300%. Então, o trabalho de fiscalização combinado com todas as outras ações e esse trabalho dirigido e também um trabalho de dedicação muito zeloso dos nossos agentes de trânsito faz com que esses resultados sejam vistos e sejam alcançados, né? Então, esse é o nosso planejamento. E a partir daí a gente criar um lastro maior, com estudo mais aprofundado, tanto na parte estatística quanto na parte de impacto isso na vida social do município e conseguir mais cirurgicamente alcançar para a comunidade dentro daqueles recursos que nós temos. Perfeito. Ponce, o nosso programa se divide em 2 blocos. Nós vamos fazer um intervalo, depois entramos no segundo bloco, onde que eu gostaria que tu fizesse aí uma explanação a respeito de algumas operações, né? Que nós temos balada segura, operação retorno, enfim. Mas esses números que tu estás indicando aí são muito significativos para que a comunidade tenha conhecimento do que se está fazendo e de que forma
estão sendo feitos esses trabalhos. Então, vamos fazer um intervalo e voltamos então com esta etapa. Bem, os nossos telespectadores estão acompanhando, e uma coisa importante que nós temos que colocar para vocês é que jamais vai se fazer qualquer ou tomar qualquer atitude sem antes nós termos feito um grande estudo, um grande levantamento. O que o Tenente Ponce traz para nós aqui é o fator envolvendo o diagnóstico. Então, para nós adotarmos, e aqui fazendo uma analogia com a questão médica, com a questão de saúde, primeiro nós vamos analisar o diagnóstico. Após esse diagnóstico bem determinado, nós vamos escolher o remédio a ser prescrito. Exatamente isso que se faz. Em termos de brigada militar, em termos de várias situações de planejamento, é assim que trabalhamos. Por isso que o trânsito tem que ser levado muito a sério, porque no segundo bloco o Tenente Ponce vai nos colocar algumas situações de que o trânsito no mundo, mas vamos trazer aqui para o país, Brasil, mata mais do que muitas guerras que ainda existem pelo mundo afora. Então isto é preocupante. Agora, há poucos dias atrás, perdemos mais uma vida aqui na 287, um jovem, 28 anos. Então vejam bem o que isso traz de trauma para uma família, para uma comunidade. E é isso que estamos tentando evitar. Não saia daí, um breve intervalo, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por estarem nos recebendo todas as semanas na sua casa. 7 anos do Cidadania. Muito obrigado. Nós estamos festejando aqui, mas os aplausos, enfim, é para vocês, porque vocês é que nos dão o suporte para nós estarmos aqui trabalhando, estarmos aqui trazendo pessoas que entendem do assunto a ser ministrado, a ser debatido aqui na TV Santa Maria, e que o compromisso nosso é trazer sempre boas notícias, boas informações, mas principalmente
informações que sejam palpáveis, que sejam interessantes para o nosso dia a dia. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje estamos recebendo aqui o Tenente da Reserva, Orion Ponce, que está ocupando a Superintendência de Trânsito e Transporte na Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Santa Maria, da nossa Prefeitura Municipal, e que tem como logomarca aí, que é cuidando das pessoas. E é isso aí que nós pretendemos continuar fazendo, porque as pessoas que são mais importantes. Ponce, o Maio Amarelo, diante de todo o seu planejamento, e nós já assistimos algumas palestras, como eu falei no primeiro bloco, ele vem ao encontro, né, da própria mensagem que a Prefeitura fala, né, de cuidando das pessoas. E eu gostaria que, antes de tu entrar na questão desses números que são importantes para a comunidade ter conhecimento, qual é o teu parecer a respeito do respeito, da educação, da cultura da faixa de pedestre, a chamada faixa de segurança? Perfeito. Bom, não só a faixa de segurança, vou colocar num sentido mais amplo, né? Sim. A gente encaminha todas as nossas atividades para um sentido só, né? Que isso é uma cultura nossa, em geral, que ela não gosta muito quando é fiscalizado. Nós não gostamos do processo de fiscalização. A fiscalização ela é antipática. É totalmente antipática. A gente sempre acha alguma forma de combatê-la ou não aceitá-la, porque isso faz parte da nossa cultura. O ser humano em si, ele não gosta muito de ser corrigido, não gosta de ser cobrado em alguns aspectos, e alguns principalmente que tolhem a liberdade dele. Perfeito. Né? Nesse sentido, nós mudamos um pouco exatamente o nosso foco, porque a fiscalização, no que tange, num sentido mais amplo, o sistema punitivo fiscalizatório, ele só acontece quando nós, como seres humanos, falhamos. Porque nós, quando seres humanos falhamos, nós precisamos de regras e leis para nos conduzir para essa convivência social sadia. E entre essas regras e leis está exatamente o trânsito, as regras de trânsito. Porque um conceito meu é de que é o extremo do absurdo um processo punitivo de trânsito para regular o que seria uma relação natural minha com o ser humano, respeito à vida dos outros e respeito às pessoas e respeito a todo o sistema social de boa convivência. Então, esse é o fator principal, é isso que a gente tem que desmistificar. Na verdade, essa falência minha como ser humano em enxergar e me conduzir socialmente nesse convívio faz com que o Estado crie regras para me punir e me reconduza para essa convivência pacífica e harmoniosa. No restante, todos os atos, aí entre elas vem o respeito à faixa de segurança, o respeito às pessoas que estão atravessando, o respeito a uma sinalização que diz que ali é um local para estacionamento de idoso, para pessoas com deficiências, transporte escolar, o transporte de massa de grande público e outros tantos regramentos sociais que existem nesse panorama trânsito. Se existisse consciência nossa em atender essa demanda, esse chamamento social que nos leva a respeitar esses locais, não precisaria sanção. Correto. Nós não teríamos acidente. E o agente público ele só entra no processo fiscalizatório quando existe esse conflito entre a regra, a necessidade social e aquele que não quer obedecer essa regra e ainda não tomou consciência suficiente de qual é o real valor daquela simples vaga de idoso, daquela simples vaga do cadeirante ou do portador, da pessoa com deficiência ou do transporte escolar. Aquela simples regra que tem uma faixa de segurança para garantir a segurança das pessoas que atravessam, aí estão nossos amigos, pais, mães, filhos principalmente, e acabam colocando eles em risco.
Perfeito. Então, exatamente, esse é o nosso trabalho, é a mudança dessa cultura. Por isso é muito importante, daí voltamos ao primeiro bloco, não somente em trabalhar com a fiscalização, mas trabalhar muito com a educação. Com a educação. Com a educação para mudar Porque, isso. Ponce, semana passada, eu estive em Porto Alegre e já tinha ouvido, né, algumas reclamações, enfim, como está pesado o trânsito em Porto Alegre. E eu tive oportunidade de, em 2 situações, eu me envolver dentro desta situação trânsito em Porto Alegre. Sim. Olha, realmente, a questão ela está cada vez pior. E aí, evidentemente que nós, como sendo de Santa Maria, né, da nossa cidade Sim. aqui, a gente acaba fazendo este grau de comparação e certas analogias. E aí me reportou a questão, e que nós conversamos sempre a respeito, envolvendo todos os nossos planejamentos, no que diz respeito a nossa cidade ter as mesmas ruas, as mesmas vias, né, estreitas, com difícil estacionamento e uma parafernália de veículos que estão sendo jogados para estas vias, né? Hoje nós temos aí uma frota de mais de 155 mil veículos em Santa Maria, e nós temos a mesma Santa Maria praticamente de 100 anos atrás. Então, como que a tua superintendência trabalha em cima de tudo isso? Algumas delas são planejamentos estruturais e técnicos, como é a parte da engenharia de tráfego, que ela visa lá fazer toda uma estruturação viária, um estudo viário e fazer alterações ou não, com compartimentações de vias para garantir a fluidez, perfeito? Mas nesse sentido a gente se depara ainda com algumas adaptações culturais. Veja que nós temos aí alguns contrassensos em termos de acidentalidade, vou lhe dar apenas um número, né? Hoje, os países ricos, né, eles detêm 52% da frota mundial de veículos, né? Os países em desenvolvimento, eles detêm 48% das frotas. Mas os países que detêm 48% da frota, se fosse pela quantidade de veículos, teria que ter 48% dos acidentes. E não tem. Sim. Eles têm mais de 60% ou 80% hoje atingindo entre acidentes com mortes e lesões corporais do número de acidentes do mundo. Então veja que é a questão comportamental, é a questão conceitual. Vou lhe dar um exemplo bem simples de Santa Maria. Santa Maria hoje está passando por uma grande mudança, né, estrutural, com as duplicações das rodovias, com todo esse anel viário, esse cordão viário está se formando em Santa Maria, com a reestruturação que foi feita agora recentemente pela Prefeitura Municipal, né, asfaltamento, sinalização das vias. Vou pegar as vias urbanas principalmente. O senhor pega lugar utilização inteligente das vias, lugares que possa parar um veículo lá do outro, para só um no meio. Certo. A nossa cultura ainda não está adaptada para tem duas pistas e passa um no meio, ele para no meio. Para no meio. Então ele ocupa o espaço de 2 veículos. Na capital já não acontece mais isso. Perfeito. Já avançou um pouquinho. Na verdade, até dependendo da situação, para até 3, onde deveria ser 2 para até 3. Verdade. Para quê? Utilização inteligente das vias, né? Tentar agilizar o tráfego. Isso tem um impacto em todos os sentidos, não somente no retardamento do tempo de viagem, aí uma necessidade de recuperar esse tempo acelerando o veículo, impondo mais velocidade, no meio ambiente, porque um veículo parado gasta até 10 vezes mais, coloca 10 vezes mais poluentes na atmosfera, né? Isso, se considerar um tempo de sinaleira que é 30 segundos, é plenamente aceitável, só que é 30 segundos a cada minuto. Sim. Então, vejam que calculem isso quanto está por dia, né? Então o impacto de toda essa utilização não inteligente do solo na questão do trânsito tem um impacto muito profundo em todo esse panorama. Então isso passa por quê? Passa por uma mudança cultural. Nós temos uma cidade grande que está se desenvolvendo em termos de estrutura viária, mas nós ainda, condutores, não estamos adaptados a essas mudanças. Sim, estamos com a nossa cabeça ainda no passado. Ainda no passado. Nós temos essas rodovias duplicadas na região, é comum pegar condutores ainda dirigindo para o lado esquerdo.
Ele não consegue ficar lá direito, com o normal, e dá a ultrapassagem pelo lado esquerdo. Dentro da área urbana, a mesma coisa. Nós conseguimos ter, nesse exemplo que ele disse, onde cabe 2 veículos e um condutor. Nós não conseguimos fazer conversão 2 veículos juntos. Ponce, o uso do indicador de direção, então, é uma piada. Isso, foi esquecido, né? Foi esquecido. Então, alguns fatores simples que garantem a segurança estão sendo esquecidos. E aí, sem contar outras diversas situações. Então, nosso papel fiscalizador é exatamente recuperar essa questão, essa garantia de segurança das pessoas, colocar ela num padrão de segurança para que isso não seja agravado no caso de um acidente, principalmente na questão comportamental dele, né, que é esse o nosso foco hoje em termos de fiscalização, para garantir hoje uma redução da acidentalidade. E isso tem dado resultado. A gente tem feito esse trabalho nessas operações que a gente está executando, exatamente com esse foco, retirando um pouco do foco do estacionamento, de algumas outras regiões, e colocando hoje basicamente sobre condutas de risco. Perfeito. Tu terias um número aí que tu falaste da questão de acidentalidade? A acidentalidade da região, né, que é um estudo que a gente já fez, a gente fez um estudo agora dos últimos 10 anos, 12 anos na verdade, para a gente começar a entender o que está acontecendo no município e a gente poder fazer algum estudo um pouco mais aprofundado para saber aquilo que nós vamos fazer, Então, estudamos os 10 últimos anos, lá desde 2007, o número de acidentes, um pouco da geolocalização deles, o tipo, e tentando identificar as fontes, mas são mais remotos, a gente conseguiu fazer um pouco agora nos últimos 3 anos. Só para o senhor ter uma ideia, nós tivemos anos em Santa Maria, por exemplo, o ano de 2011, 2012, que foi o ano que, 2010, 2011, 2012, que é o ano que mais morreu pessoas no trânsito de Santa Maria. 2010, 2011, 2012. 10, 11, 12. Morreu 18 pessoas em 2010, 22 pessoas em 2011 e 16 pessoas em 2012. Nos últimos 10 anos, a média de mortos no trânsito em área urbana de Santa Maria foi 14 pessoas. 14 para 15 pessoas, Estão colocando aqui as cifras. E nos últimos 2 anos de Santa Maria, nós temos uma média, infelizmente, ainda de 8 pessoas. Então vejam que essa redução toda do número de mortos e acidentes de trânsito da área urbana, a gente já está conseguindo atingir. Já dando resultado. E agora, do tempo que nós assumimos ali e implementamos esse trabalho de fiscalização e esse trabalho de educação um pouco mais articulado, nós estamos apenas com 1 morte e 2 acidentes com lesão. Então nós vemos uma realidade que teve em Santa Maria já 22 mortes e estamos trazendo ele para um campo menor. Vamos conseguir zerar? Quiçá a gente consiga. Sim. Mas nós vamos fazer todo o esforço técnico para concentrar a educação e fiscalização especificamente para reduzir a acidentalidade. Ponce, esse número que tu estás dando para nós aqui, a comunidade que nos assiste nesse momento, nos dá uma motivação dentro do aspecto de que a Secretaria de Mobilidade, assim como algumas outras áreas, que sofrem uma grande crítica em algumas mudanças viárias, mas que o resultado está aí, e o resultado se chama vida poupada. Isto não tem preço. Exatamente. Não é assim, Ponce? Exatamente. Porque a partir do momento em que podem criticar e fazerem a crítica que quiserem, mas a partir do momento em que estivermos poupando vidas, isso vai nos deixar com uma consciência muito tranquila e até, Ponce, fazendo o gancho das operações que vocês estão fazendo, que é a questão da balada segura, a operação retorno, a operação proteger e a calorada segura. Isso, foi feito então, são operações que visam justamente a questão deste binômio educação, fiscalização. Fiscalização, educação. Perfeito. É só para dar a fonte, esses dados que eu estou ali passando agora estão lá no site do Detran, estatísticas, Quem quiser, tiver maior interesse em fazer esse tipo de pesquisa, pode entrar no site do Detran, que ele está disponível ali para consulta pública. Hoje se fala muito, nós não gostamos muito da questão da fiscalização, a gente fala muito, algumas pessoas desavisadas, ainda que não conhecem o sistema como atua a fiscalização, o porquê atua, na dita indústria da multa. Sim.
Isso é um mito criado, né? Porque a gente dirige equipes de fiscalização que trabalham em todas as áreas, mas especificamente no trânsito. Nenhum servidor sai para multar ninguém e para poder onerar um pai de família que sai de casa para trabalhar. Nós saímos para a rua para proteger. Nós saímos para a rua para cuidar o que o condutor não está cuidando. Às vezes o próprio filho dele, onde ele está de cinto de segurança e o filho está solto no veículo. Então nós saímos com um olhar de segurança. Infelizmente a ferramenta... Um olhar preventivo. Preventivo e educativo. Porque infelizmente nós não temos condições de acompanhar aquela família ou aquele condutor durante todos os dias, e a única sanção corretiva que nós temos por lei é a aplicação da multa. Infelizmente onera, financeiramente onera, mas é assim em todas as instâncias de poder hoje no Brasil. A grande maioria das sanções são punitivas via moeda, sanção pecuniária. Então essa é uma questão. Nós saímos, e eu sempre digo isso, nossa intenção sempre é e sempre vai ser para que cada pessoa, que cada pai, cada mãe e cada filho volte para casa, no mínimo na mesma condição que ele foi nos alcançado, para nós na rua cuidarmos eles como agente público, que esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função, esse é o nosso mistério em poder garantir que nesse trajeto, seja para o trabalho, seja para o lazer, seja para a educação, ele consiga fazer com segurança e retorne para o seio da sua família. Esse é o nosso maior pagamento. Nós não estamos preocupados em arrecadação com o município, arrecadação para a União, para o Estado, seja o que for. Nós não trabalhamos com valores. Eu vou lhe dar outro dado. Porque o valor de uma vida não existe. Não existe valor para a vida, mas eu vou dimensionar isso em termos de valor. Sim. O que acontece? Hoje, vou pegar o caso de embriaguez. Hoje o caso de embriaguez ele custa lá mais ou menos R$3.000. O caso de crime vamos colocar que ele custe R$5.000 uma infração por embriaguez. Hoje uma morte contabilizado todo o ciclo por números do Ministério da Saúde, ele custa R$500.000 para o município. Pelo amor de Deus. As internações, uma internação de um acidentado de trânsito custa... Que aí a lesão corporal. Custa R$180.000. Então, nós como agentes públicos, a maior arrecadação que eu tenho é se eu preservar uma vida. Sim, se tu evitou a morte, tu está arrecadando ou deixando de perder R$500.000. Fazendo com que o município deixe de gastar R$500.000, dando mais oportunidades de atendimento nas unidades hospitalares para aquelas pessoas que realmente precisam. Perfeito. E não com um acidentado que poderia ter sido evitado o acidente. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos, é esse o sentido do nosso trabalho. E, infelizmente, como é que a gente faz? Infelizmente, punindo os maus condutores que têm um mau comportamento na rua e que colocam em risco a vida daquelas pessoas que querem retornar para casa. Correto. Então, nesse sentido, nós colocamos em prática aí, basicamente tivemos até agora 4 operações. Uma delas foi bem específica, que foi a calorada segura, né, que foi só aquele período em que a recepção dos calouros, agora no início do ano, que vem de várias cidades para cá, é feito aquela confraternização deles ali na praça, e a gente faz algumas operações no entorno daquela região ali. A outra operação que nós colocamos em prática foi a Operação Retorno. Essa Operação Retorno ela acontece todos os domingos ou o primeiro dia antes do término de feriados, né, garantindo a segurança de todas aquelas pessoas que estão entrando novamente dentro do nosso espaço público urbano de Santa Maria. Fizemos essa operação nas principais vias de acesso, onde a gente fiscaliza aqueles veículos que estão vindo das outras regiões, para verificar se o pessoal não está sob efeito de bebida alcoólica, se está tudo ok, se está entrando com um cinto de segurança, não tem criança solta, se nada aquilo coloca em risco para que ele não venha se acidentar dentro da área urbana. A outra operação é a Operação Proteger. Essa Operação Proteger, o que é? Essa operação ela visa trabalhar basicamente nos locais de maior risco de Santa Maria, que são basicamente os cruzamentos, né, já identificados pelos números, pelo estudo estatístico, essa coleta de dados, onde mais acontece acidentes, visando o quê? Passagem do sinal fechado, sem cinto de segurança, principalmente crianças soltas dentro do veículo, uso do telefone celular e não uso do indicador de direção.
Essas são basicamente as 5 infrações. Depois nós combinamos, nos casos de abordagem, verificação se não está sob efeitos de álcool e se ele é habilitado. Então nós concentramos todos os nossos esforços exatamente naquelas infrações que geram risco direto de acidentalidade e agravação da acidentalidade, que é a agravação, no caso dos traumas físicos, Sim. que é o não uso sem segurança, crianças soltas, uso de álcool e outros tantos, né? Então, a Operação Proteger, ela faz isso, ela atua principalmente nos cruzamentos semaforizados, visando e combatendo esse tipo de infração. A outra operação que nós resgatamos e colocamos agora em Praça da Maria é a Operação Balada Segura. Balada Segura. E aí eu vou lhe dar um dado muito interessante da compilação que nós fizemos até agora na Balada Segura, né? E nas outras operações também. Né? Por quê? Porque a gente, como está retornando o processo de operações em áreas urbanas, a gente vai fazendo estudos, porque a gente está colocando elas em dias e horários diversos, para tentar tirar dali alguns dados que identifiquem, né, o porquê e as fontes de determinadas infrações. E a gente vai diretamente a essa fonte e tenta reprimir ela. Né? Então, vou lhe dar alguns dados bem interessantes dessas questões. Só ver o seguinte: a Operação Retorno, nós fizemos 5 edições dela. Nós tivemos 1.160 veículos abordados nas 5 edições. Nós tivemos 257 veículos autuados, ou seja, 22% dos condutores que estão entrando na cidade estavam com problema. Estavam com algum tipo de infração. Algum tipo de infração. Algum tipo de infração que comprometa a segurança. Veja bem, porque são os nossos 7 motes É um nível muito elevado. Muito elevado. Isso não é tudo. Tá? Nós tivemos a Operação Retorno, 31 veículos recolhidos e uma carteira de habilitação recolhida. Na Operação Proteger, aí você veja que é aquilo que eu lhe falei, é verificando a passagem do sinal fechado, não uso em segurança, uso de telefone celular, crianças soltas no veículo, né? Foram 760 veículos abordados ou vistoriados, né? Constatados e fiscalizados. Foram 369 infrações, ou seja, 48... E foi mais elevado ainda. Quase 49% dos veículos que foram estudados, eles cometeram algum tipo de infração exatamente no cruzamento, que é um dos entes mais perigosos, ou uma das peças mais perigosas da estrutura urbana. Na Calorada Segura, nós tivemos lá 850 veículos abordados, 270 foram autuados, nós tivemos uma média de 31% de infratores. Tá? Na Balada Segura. Balada Segura. Então nós tivemos aí 4 edições da Balada Segura, né? Durante esse mês, começamos esse mês. A primeira operação nós tivemos lá no dia 13 de abril. Nós tivemos 341 veículos fiscalizados em Balada Segura. Tá? 62 foram autuados. 26 foram autuados por consumo de bebida alcoólica, que é a Balada Segura. Lembre-se que tem o objetivo específico de constatar aí se a pessoa consumiu álcool ou está dirigindo. Então, nós tivemos 62 pessoas autuadas e 26 dessas 62 estavam embriagadas ou consumiram álcool. Ou seja, de todos os abordados, nós tivemos 18% são infratores e 41% desses infratores andam sob efeito de álcool dentro de Santa Maria. É muito elevado. Então vejam que nós temos que fazer frente a essa mudança. Cada vez mais. Porque Ponce tem aí uma história, agora já estão nos avisando lá que o nosso tempo estourou, levando para a questão prática que é preferível nós apertarmos como estamos apertando aqui em Santa Maria estes problemas, do que daqui um pouco nós vermos aí uma mãe chorando a perda de um filho, né? A perda de um esposo, a perda da mãe, enfim, toda essa situação envolvendo, ou uma questão envolvendo uma lesão corporal grave, que vai ficar lá 30, 40 dias num hospital e muitas vezes até ficando sequelado, né? Com graves sequelas. Pela questão do trânsito. Então, por isso que a aposta em cima destas operações tem essa repercussão. O que acontece conosco em questão cultural, nós minorizamos a questão do trânsito. Nós achamos que um acidente ele acontece e terminou, e não é assim.
Do estudo que a gente fez, perfeito. a gente fez na própria Polícia Rodoviária, a gente já estudou o acidente antes do acontecer e pós-acontecimento, a gente viu situações de famílias que simplesmente foram dizimadas. Você sabe que esse dado que tu estás dando agora aí é assunto até para um outro programa, de nós explicarmos para a comunidade, o que significa, porque o que se vê normalmente na questão da imprensa é o que aconteceu agora, na 287, que o rapaz perdeu a vida lá num acidente envolvendo 3 veículos e tudo mais, e para quem recebe a informação e não é membro daquela família, é pontual. Olha, morreu uma pessoa lá em tal ponto, terminou. Não. Esse é o nosso processo de desumanização, a gente transforma tudo em números. Números. É exatamente essa a nossa luta para trazer o trânsito para uma situação mais humanizada. Para a gente saber que dentro de cada veículo existe uma pessoa, existe uma família, existe alguém que é importante para alguém. E aí, exatamente nessa fala que o senhor fazia antes, que a gente dizia para uma mãe que há poucos dias nós estávamos com o filho dela sob efeito de álcool, que a gente acabou retendo ele no local e entregando para a família, onde a mãe, de certa forma nervosa, talvez até irritada com o próprio filho, mas acabou descarregando em nós, e eu dizia para ela que eu preferia entregar o filho dela embriagado para ela com uma multa financeira ali no local da infração, do que fazer aquilo que a gente já fez durante todo o nosso tempo de trabalho, onde muitas vezes na rodovia, o corpo lá no ML. Lá na rodovia, a gente está com um filho morto, com a mãe morta, com o pai morto, e a gente não tem nem palavras para dizer para um pai ou para uma mãe que não vai confortar a perda que ele tem. Sim. Então, nós sempre vamos trabalhar com esse sentido, preservar vidas. Fazer com que cada pessoa, cada filho, cada pai e cada mãe retorne para casa com segurança, e mesmo que a gente tenha que reter ele no local de barreira, reter ele no local de fiscalização, mas entregar ele com saúde para cada família. Perfeito. Independente de valor financeiro, porque a vida dele não se mede por valores. Ponce, eu quero te agradecer aqui, enfim, a tua experiência e esse bate-papo que a gente teve aqui. Eu tenho certeza absoluta que atingimos o nosso objetivo e que a comunidade está vendo. O nosso tempo estourou, o pessoal da direção da TV está me dando lá a informação do que o tempo estourou, mas nós temos aqui assunto para ficarmos aqui mais um dia conversando com vocês. Então, desta forma, eu quero mais uma vez agradecer o Ponce, agradecer a direção da TV Santa Maria, que está nos dando um tempinho a mais aqui, mas tudo isso para nós fazermos o alerta do Maio Amarelo. Então, nós vamos nos comprometermos aqui com os nossos telespectadores, que nós vamos trabalhar muito intensamente no Maio Amarelo para tentarmos diminuir esses dados alarmantes que o Tenente Ponce nos traz, e que é sim e é preciso que isso venha a público. É preciso que nós venhamos a ouvir essas informações para nos chocarmos. É isso mesmo que tem que ser feito. Nós temos que chocar as pessoas para que as pessoas vão, vem cá, é isso aí mesmo? Sim, Ponce, é isso que está acontecendo. Ponce, mais uma vez então, obrigado. Eu quero já deixar aqui um prévio convite para que durante o mês de maio tu retorne aqui conosco para a gente fazer aí um balanço de como foi o Maio Amarelo. Perfeito. Tá bem, Ponce? Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Obrigado. Pessoal, infelizmente o nosso programa terminou. Nós tínhamos aí, como eu repito, mais assuntos aqui com números importantíssimos para trazer para vocês e que vamos trazer em programas subsequentes. Mas a questão cultural, a falta de educação da comunidade, e evidentemente que nós não vamos aqui fazer aqui um exagero e colocarmos como um âmbito generalizado. Não, mas nós sabemos quando nós estamos na rua o que acontece. Temos aqui que falar também a respeito do estresse no trânsito, as pessoas irritadas que acabam se matando por besteira. Isso tudo também vai ser tratado aqui durante o mês de maio. Bem, desta forma nós precisamos encerrar o nosso programa, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua participação muito importante aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, de forma inédita. Depois com mais 3 repetições. Quintas-feiras, 19h25, e depois sextas e domingos às 23h.
Muito obrigado pelo seu carinho. 7 anos de cidadania e segurança. Até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito e Ciências Contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.